Nós temos aqui o gene. O que é um gene? Gene é um pedaço de RNA capaz de sintetizar, de produzir uma proteína ou um RNA. O gene, portanto, é uma parte fundamental do dogma central da biologia molecular. Nós temos aqui um DNA. Esse DNA é composto daqueles nucleotídeos que eu comentei no vídeo anterior, que tem base hidrogenada, citosina, guanina, timina e adenina. Então existem partes desse DNA que codificam proteínas. Existem partes desse DNA que também codificam RNAs. Esses pedaços são chamados genes. Lembrando para vocês que o DNA é composto tanto por introns quanto por exons. Introns são essas partes que conseguem codificar proteínas ou DNA. Exons são essas partes que codificam proteína ou DNA. Introns são as partes que não são codificantes. Aquelas que antigamente eram chamados de lixo, DNA lixo, e hoje a gente sabe que tem funções, e nós vimos em aula algumas relações intrônicas, funções dos introns, como proteção do DNA. Eles fazem com que seja muito mais difícil, por exemplo, que os seres humanos, além de outros animais, tenham câncer, porque uma lesão no DNA dificilmente vai gerar uma consequência deletéria, porque se 98% do DNA humano, aproximadamente, são introns, então se você quebrar o DNA humano aleatoriamente, você tem 98% de chance de quebrar uma parte intrônica, que não vai expressar proteína, e consequentemente não deve causar nenhum grande problema. Além disso, só para lembrar, nós temos fatores de proteção celulares extra. Além dessa quantidade grande de introns, nós temos DNA de reparo. Então, se o nosso DNA sofrer uma lesão, for produzido de forma errada, for replicado de forma errada, nós temos DNAs que corrigem essas alterações. Nós também temos DNAs que, em último caso, levam o DNA à morte. É chamada de morte celular programada. Então, se o DNA sofrer uma lesão irreversível ou uma lesão durante a replicação, não conseguiu corrigir essa lesão, vão ser ativados genes como P53, que ativam mecanismos de apoptose. O que é apoptose? Morte celular programada. Um suicídio da célula. Ok? Se esses mecanismos todos falharem, é possível que surja uma célula tumoral. Bom, isso foi um parêntese. Então, nós temos aqui um DNA com introns e exons. Esse DNA, ele vai, em algum momento, se replicar e as células vão reproduzir. Beleza. Eu vou ver se eu posto para vocês um vídeo sobre as fases da divisão celular, que são chamadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. São os estágios de formação do cromossomo e de separação deles. Então, o que acontece, no final das contas, de forma resumida? O DNA está ali solto na célula, e vocês viram isso nas células raspadas de bochecha. As células estão em intérfase, DNA solto. Aquele DNA solto, quando a célula vai se dividir, ele se enovela em proteínas. Essas proteínas são chamadas de histonas. Essas proteínas histonas permitem a condensação do DNA muito bem condensado. Imagina 3 bilhões de nucleotídeos que precisam ser compactados no núcleozinho. Formam-se 46 cromossomos, no caso dos seres humanos, enrolados em proteínas histonas. Esses DNAs enrolam, depois formam os cromossomos que se dividem, se separam e formam outra célula. Então, cromossomo é o DNA enovelado em proteínas histonas. O cromossomo existe quando a célula vai se reproduzir. Você está vendo esse X aqui nesse desenho? Isso aqui é só um cromossomo. Nós, seres humanos, temos, em geral, 46 cromossomos. Existem pessoas que têm 47, existem pessoas que têm 45, mas 46 é o número padrão de cromossomos humanos. Beleza. 23 cromossomos nossos foram herdados das nossas mães, 23 cromossomos foram herdados dos nossos pais, geneticamente falando.
como diz minha mãe, pai e mãe é quem cria, mas geneticamente a gente teve fornecedores de material genético, então 23 cromossomos dos pais, do pai, 23 da mãe, então juntaram, nós temos 46 cromossomos em geral. Quando você vê isso aqui, esse cromossomo formando esse X, isso aqui não é um cromossomo do pai e um da mãe, não. Isso aqui é o cromossomo pronto para dividir. É porque quando a gente vai fazer estudo de célula, a gente estuda o cromossomo em uma fase da divisão celular chamada de metáfase. E nessa fase o cromossomo está dividido. Mas é o mesmo cromossomo. Se você olhar esses dois lados do cromossomo, que estão unidos aqui no centrômero, eles teriam exatamente os mesmos genes. Tá? Eles são. É um DNA copiado, um DNA replicado no cromossomo. Tá? Esse X, então, é um cromossomo duplicado e não um cromossomo do pai. Bem, isso aqui é só uma animação mostrando a RNA polimerase formando o RNA mensageiro. Então nós temos aqui o DNA. O DNA se abre, existe uma proteína que abre esse DNA, uma enzima que abre o DNA. E aqui, onde eu marquei com essa seta, escrito RNA-M, RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai se formando. Mas como que ele se forma? Do nada? Não, a gente tem uma proteína enorme chamada RNA polimerase que forma essa sequência, que forma o RNA mensageiro no final das contas. Certo? Muito bem. Bom, mais um corte, volto no próximo vídeo.